Meu nome é Nicolas Chaves Nascimento, eu sou treinador de atletismo do Clã Delfos, do NIC Treinamento Esportivo, e gostaria de dar a todos vocês as boas-vindas ao nosso congresso online, a Semana do Corredor. Gostaria de agradecer a Maria Inês Prazeres também pela oportunidade e o convite em poder dar uma palestra para todos vocês via internet. O tema da minha aula será periodização do treinamento desportivo na infância e na adolescência, treinamento a longo prazo, uma temática que envolve muita coisa e eu gostaria de passar alguns conteúdos interessantes a todos vocês. Espero que fique até o final da palestra e que seja um tempo proveitoso. Vou falar um pouquinho sobre a minha formação como professor de educação física e como treinador de atletismo, para que vocês me conheçam melhor um pouco. Fui formado no UniBH, em educação física, bacharelado e licenciatura em 2009. Tive a oportunidade de fazer uma mobilidade estudantil na Universidade do Porto, na FADEUB, em Portugal. Voltando ao Brasil, entrei no mercado de academias em 2007, uma grande rede de academia, e comecei a trabalhar com corrida de rua em 2007. Desde então, estou até hoje. Minha primeira corrida de rua foi em 2001, a meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Então já são 14 anos envolvido nessa especialidade do atletismo. Em 2010 eu fiz a especialização em treinamento esportivo na área de musculação, na escola do FMG de Educação Física. E em 2012 eu fiz outra especialização, agora em treinamento esportivo na área do treinamento esportivo também na UFMG. Em 2012 eu fiz uma prova e fui aprovado para o curso de esporte de alto rendimento da Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico Brasileiro, um curso com a carga horária de 750 horas que formou diversos treinadores em todo o Brasil, e eu concluí esse curso em 2014. Desde 2012 sou treinador de atletismo do Clã Delfos, estou junto com o professor Mauro Roberto França há 3 anos nessa que é uma das maiores equipes de atletismo do nosso estado de Minas Gerais. Essa é um resumo básico da minha formação para vocês, né, para a gente dar continuidade e início ao tema proposto para a aula, que é o treinamento na infância e na adolescência. O roteiro da aula, como você sabe, eu não sei para quem que eu estou falando. O público da internet é muito amplo, então eu posso estar falando para você que é professor de educação física, trabalha com corrida de rua, para você que é estudante de educação física, eu posso estar falando para um corredor entusiasta que gosta de corrida de rua, posso estar falando para um pai, para uma mãe que tem um filho, e esse pai e essa mãe correm, e o filho está começando a querer correr, então esse pai e essa mãe estão em dúvida, o que eu faço? Então esse tema de treinamento a longo prazo vai direcionar você, e para falar sobre isso eu tenho que remeter alguns conceitos da teoria do treinamento esportivo para chegar lá na frente da aula e a gente ter uma compreensão global do que vem a ser discutido aqui, ok? Então o roteiro vai ser o seguinte: vou começar falando sobre algumas teorias do treinamento esportivo, como por exemplo, o que é carga de treinamento, quais são os componentes da carga de treinamento, os métodos de treinamento, os meios, ou seja, os exercícios, que aí a gente vai começar a ter um pouquinho de possibilidade de entender o que é periodização e a estrutura de preparação de um atleta desde o treinamento a longo prazo até o rendimento desportivo, aquela pirâmide clássica, da base até o topo do alto rendimento. E aí a gente começa a discutir as etapas do treinamento a longo prazo, principalmente para corredores de rua, até chegar no resultado desportivo. Ok? Espero que seja um conteúdo interessante a todos vocês. Então, começando, o que é carga de treinamento? Carga de treinamento é um estímulo capaz de provocar adaptações no organismo. Basicamente é o estímulo, é o estresse, que vai induzir o quê? Essas adaptações, que é a melhora da função e da dureza dos tecidos, estrutura dos tecidos orgânicos. Ok? E essa carga de treinamento ela pode ser classificada em 3 formas, de acordo com o caráter, a grandeza e a orientação da carga. Então o caráter, ou a natureza dessa carga, pode ser carga de treinamento, a carga de competição pode ser específica, pode não ser específica, como por exemplo, carga de treinamento. O corredor de rua ele mais treina do que compete. Então uma sessão de treinamento tem um caráter de treinamento. Agora, se ele vai numa rústica, numa prova de rua, é uma sessão de treinamento com caráter competitivo. Então a natureza é diferenciada dessa forma. É específica? Não é específica. O corredor de rua, ele treina uma sessão com corrida, é uma natureza de carga específica. Ele vai pedalar, ele vai nadar para preparar seu condicionamento geral, é um caráter de carga de treinamento não específico. A magnitude, né, a classificação da grandeza dessa carga, pode ser uma carga pequena, uma carga média, uma carga máxima, uma carga também pode ser chamada de submáxima, quase máxima.
Ok? De acordo com a orientação da classificação da carga de treinamento, a gente pode treinar capacidades motoras isoladas. Essa sessão eu vou treinar força, essa eu vou treinar resistência. Ou a gente pode fazer uma carga mista, treinar mais a capacidade aeróbia, orientar mais para a capacidade anaeróbia durante a sessão de treinamento. Então tem essas classificações de carga de treinamento dentro da teoria do treinamento esportivo. Ok? Para conceituar para vocês. E a gente continua falando sobre os componentes da carga de treinamento. No caso são 5. Quais são eles? A intensidade, que na corrida de rua a gente pode utilizar parâmetros de controle como frequência cardíaca, ritmo, velocidade, entre outros. O volume, na corrida de rua, é muito tratado como a distância da sessão de treinamento, ou então o número de séries de um treino intervalado, o número de repetições. A densidade é um outro componente da carga de treinamento, que é o tempo de estímulo sobre o tempo da pausa. Muito comum ocorrer a manipulação deste componente da carga de treinamento em métodos de treinamento intervalados, onde, por exemplo, uma pessoa corre 3 minutos, anda 3 minutos. Se a gente diminui para 2 minutos a recuperação ativa dessa pessoa, está manipulando a densidade da carga de treinamento e não a intensidade ou outro componente. Okay? A frequência da carga é o número de sessões por semana. E a duração propriamente dita, que é um outro componente, seria o tempo total da sessão. Então falamos de carga de treinamento, falamos dos componentes da carga. Continuando, agora eu vou falar um pouquinho só sobre os métodos da carga, que representam a organização adequada da relação entre esses componentes. Então quais seriam os métodos, de acordo com algumas literaturas que a gente tem disponíveis para o treinamento? Métodos contínuos podem ser subdivididos em intensidade estável ou intensidade variável. Temos também os métodos fracionados, que pode ser dividido em método repetitivo ou método intervalado. Dentro desses métodos intervalados, a gente ainda tem uma subdivisão de método intervalado intensivo e método intervalado extensivo. A gente ainda tem os métodos de repetições, que não tem demanda energética. Na corrida de rua são pouco utilizados. Então, o método contínuo, para que vocês entendam um pouquinho melhor, é a realização contínua de um trabalho sem intervalos de recuperação. Não tem intervalo de recuperação. São mais exercícios cíclicos, como corrida, natação, esqui, ciclismo, remo. São treinos aeróbios, o contínuo estável, né? A intensidade é constante, no nível ou abaixo no nível do limiar anaeróbio. Já o contínuo variável pode ser de capacidade aeróbia ou mista, porque tem variações na intensidade, na velocidade de corrida, por exemplo. Em alguns momentos você pode transitar acima do seu limiar anaeróbio e abaixar, entretanto vai ser contínuo. Por quê? Porque não existe um intervalo de recuperação. Se a gente for começar a falar dos métodos de treinamento fracionados, iremos começar a falar, o que caracteriza esses métodos fracionados? A existência de intervalo de recuperação. A intensidade desses estímulos dentro desses métodos fracionados são intensidades elevadas. Por exemplo, o método fracionado repetitivo são intensidades máximas ou próximas da máxima. O tempo de estímulo é muito pequeno. Os intervalos de recuperação são completos. E o treinamento visa mais a capacidade anaeróbia alática, diferente do método fracionado intervalado, mais comum em corredores de rua. É o estímulo mais a recuperação. Pode ser extensivo e intensivo. O extensivo, a intensidade é um pouco menor do que o intensivo. Então a recuperação também é menor. Já o intensivo, a intensidade da corrida é maior, então precisamos de uma recuperação um pouco maior. Entretanto, a recuperação do intervalado ela é incompleta, diferente do repetitivo. Ok? O método de repetições é mais voltado para a realização repetida de um exercício, sem alterações de sistemas energéticos, e para treinar mais as capacidades coordenativas, flexibilidade, técnica. Na corrida de rua a gente não usa muito esse método de treinamento de repetições. Ok? Então, falamos de carga de treinamento, componentes de carga de treinamento, métodos de treinamento. Agora é importante a gente entrar nos meios de treinamento ou exercícios de treinamento, que aí a gente vai começar a poder depois entender periodização e elaboração do projeto de treino na infância, na adolescência ou então no alto rendimento, adulto. Beleza? Então, os meios podem ser classificados em gerais, os exercícios podem ser classificados em exercícios gerais, especiais e competitivos, porque isso vai ter que ser distribuído ao longo de um ciclo de treinamento para caracterizar que há uma periodização de treinamento para conduzir as pessoas ao horário da forma física no período competitivo. Então vamos lá. O que seria um exercício geral? Ele pode ter ou não semelhança com os principais exercícios competitivos. Então, se um corredor está fazendo um exercício de natação, ele está fazendo um exercício geral de preparação da sua capacidade de resistência.
É um exercício geral, não tem similaridade com a competição ou com o gesto técnico, ok? Agora, já o exercício especial ele é direcionado. O exercício especial tem similaridade com o gesto técnico. Nas etapas especiais de um ciclo de treinamento, o número de exercícios especiais aumenta. Então o cara vai tentar treinar mais corrida do que natação, entre aspas, por exemplo. E o outro tipo de exercício competitivo é a competição em si. Okay? É o gesto técnico, é a competição. Então não tem como fugir disso. Em períodos competitivos, o volume maior de exercícios competitivos deve se sobrepor ao número de exercícios de preparação geral dentro do ciclo de treinamento. Ok? Agora a gente entra um pouquinho na parte de periodização do treinamento. Então a gente sabe que tem dois modelos clássicos aí, de dois precursores de modelos de periodização, o Matveev e o Yuri Verkhoshansky. O Matveev ele propunha um modelo de periodização com a carga distribuída na temporada, onde a orientação para o treinamento das capacidades motoras é mista. Aí veio o Verkhoshansky e propôs um modelo de carga concentrada em bloco para separar durante períodos capacidades motoras isoladas. Okay? Então, qual que é a proposta de periodização assim, em resumo? Na verdade, existe um ciclo anual de treinamento dividido em períodos e etapas. Como que funciona isso? A gente tem os períodos preparatórios, períodos competitivos e os períodos de transição. No período preparatório, o desenvolvimento geral da forma esportiva. Ele é dividido em etapa geral e etapa especial. Como a gente acabou de falar dos exercícios gerais, especiais, então no período preparatório, etapa geral, o número de exercícios gerais vai ser maior. À medida que eu vou caminhando mais próximo para um período preparatório da etapa especial, eu vou começar a aumentar o volume de exercícios especiais. Eu já passo para o período competitivo, não é isso? Que tem duas etapas, a pré-competitiva e a competitiva. Nesse exercício, quem manda é o exercício competitivo. Nesse período, quem manda é o exercício competitivo. Eu não vou colocar tanto exercício de preparação geral, porque senão eu não vou desenvolver a forma desse cara. Eu quero aperfeiçoar a forma do atleta no período competitivo e depois, chegando no período de transição, na etapa regenerativa, eu vou fazer uma diminuição da forma intencionada. Porque ninguém consegue manter o auge da forma física sempre. Então a gente entra com aplicação de estresse. No período preparatório geral é onde a forma física é deprimida. No período competitiva a forma está elevada e na transição a gente diminui a forma esportiva dos atletas, das pessoas. Okay? Aí a gente começa a entrar agora na coisa do treinamento a longo prazo, porque essa palestra é direcionada para a infância, adolescência, mas eu vou chegar no nível adulto, desde a infância até o resultado esportivo superior. Okay? A gente sabe que existe uma pirâmide proposta, onde a base é o treinamento a longo prazo, depois a gente tem um ciclo olímpico, ciclo anual de treinamento, macrociclo, mesociclo, microciclo, unidade de treinamento, sessão de treinamento e no ápice da pirâmide a gente tem o resultado desportivo. Um ciclo olímpico é composto de 4 ciclos anuais. O que é um ciclo anual? Etapa de período de preparação, período preparatório, etapa de preparação geral, etapa especial, período competitivo, etapa pré-competitiva, etapa competitiva, período de transição, etapa regenerativa. Qual que é a diferença de um ciclo anual para um macrociclo? É que dentro de um ciclo anual a gente pode ter mais de um macrociclo, até 3, até 4, de 3 meses, dependendo da modalidade e da característica da periodização do treino. O que é mesociclo? Aí já é um mês de treinamento. Microciclo, semana de treino, entre aspas, porque a gente divide de acordo com o calendário de 7 dias. O que é unidade de treinamento? A unidade pode ser um termo novo para alguns, mas unidade é o dia. Por que a gente não chama o dia só de sessão? Porque em uma unidade de treinamento a gente pode ter mais de uma sessão de treino. A gente vai ver isso nas etapas de preparação a longo prazo, né? Aí sim a gente chega no resultado esportivo. Ok? Agora eu vou começar a falar sobre as etapas do treinamento a longo prazo. São elas: etapa de preparação preliminar, etapa de especialização inicial, etapa de especialização profunda, etapa dos resultados superiores e a etapa de manutenção dos resultados. A gente está falando de treinamento a longo prazo. Eu citei 5 etapas, só que isso é uma vida. Geralmente na preparação preliminar a criança entra lá com 7 aos 10 anos. E a manutenção dos resultados o cara já está lá com 30 anos, ou seja, lá vão 20 anos de treinamento sistematizado, organizado. Ok? Então vamos lá, vamos começar a falar da primeira etapa do treinamento a longo prazo, que é justamente a etapa de preparação preliminar, que vai dos 7 aos 10 anos para corredores de rua.
e tem uma duração de 2 a 3 anos, de acordo com essa faixa etária colocada. É recomendado para as crianças diversas vivências motoras. Então, método de jogos é interessante para quê? Para gerar a positividade da prática esportiva para a criança. Experimentar diversos exercícios, porque o objetivo dessa etapa é o quê? A formação harmônica do organismo, a multilateralidade. Ele tem que vivenciar o treinamento de todas as capacidades motoras. Okay? Muito importante essa vivência motora ampla. Recomenda-se que em uma semana de treino, ou seja, em um microciclo, as crianças na fase de preparação preliminar façam de 2 a 4 sessões, com a duração das sessões de 30 a 60 minutos. Logo, a duração total dos treinos no ano deve ser de 100 a 300 horas na fase da etapa de especialização, da etapa de preparação preliminar. Beleza? Isso de 7 a 10 anos. Aí a criança vai se preparando, né? O objetivo é a preparação geral e não especial nessa etapa de preparação preliminar. Aí já passa 2, 3 anos, ela vai fazer 11, de 11 a 13 anos ela já vai entrar onde? Na etapa de especialização inicial. Aí já é uma especialização um pouco mais inicial, com a duração de 2 a 3 anos. É para assegurar essa preparação geral inicial lá da fase de preparação preliminar dos jovens. A gente deve se preocupar com o que no início? Com o treinamento da velocidade e da coordenação, duas capacidades motoras que estão com um período, nessa fase, de alta sensibilidade ao seu desenvolvimento. A força nessa fase não é sensível ao desenvolvimento, ok? Mas já a velocidade e a coordenação, sim. Então a gente deve dar ênfase ao treinamento dessas duas capacidades motoras, sem negligenciar, é claro, a resistência aeróbica, que tem um período médio de desenvolvimento da sua sensibilidade. Porque se esse jovem atleta ou jovem praticante de corrida não vive esse desenvolvimento onde ele está sensível à melhora dessas capacidades motoras, lá no alto rendimento, no rendimento desportivo, ele vai ter dificuldade porque ele tem uma lacuna de vivência motora na fase da etapa de especialização inicial. Agora, por exemplo, se eu for treinar força com essa criança, treinamento de força com essa criança de 11 a 13 anos deve ser uma força com uma tensão mínima, porque ele não passou pelo processo de maturação biológica completo ainda. Eu tenho que tentar desenvolver a força desse atleta mediante fatores neurais e não fatores morfológicos. Então a tensão tem que ser mínima. Ok? Beleza, então o atleta já vai ter um domínio da preparação geral. E no final da etapa de especialização inicial, a gente vai começar a aumentar um pouquinho a preparação especial desse cara. A gente não falou de periodização? Então no final da etapa de especialização inicial, olha só, especialização. Nessa etapa ele já começa a definir a modalidade. Se for corrida de rua, no final da etapa, lá pelos 13 anos, a gente vai começar a colocar mais exercícios especiais, específicos, para já preparar para a próxima etapa, que é a etapa de especialização profunda. Para ele dominar o quê? A técnica da modalidade, seja ela corrida, vôlei ou o que for. Já começamos a ter, nessa etapa de especialização inicial, um modelo de ciclo anual de treinamento, semelhante a uma periodização. E nessa etapa também já existem semanas ou microciclos competitivos, porque a competição é positiva. Há um senso comum que diz que a competição é negativa para os jovens, mas não. Há uma corrente também que diz que é positiva, por quê? Porque a competição, assim como a sociedade, é regida mediante leis e regras. E desde cedo essa criança vai começar a obedecer leis e regras. Na competição ele vai fazer amigos, ele vai rever amigos, então isso é positivo, isso é importante. E na fase de especialização inicial é permitido incluir microciclos competitivos também. Aí ele faz 14, 15, 16 anos, ele já entra na etapa de especialização profunda. Aí ele já tem que ter resultados importantes para definir se vai ou não ser um atleta, se vai ou não se submeter a carga de treinamento com volumes significativamente mais altos. Porque nessa etapa de especialização profunda é onde vai haver a criação da base especializada de preparação do atleta. Vai ter um aumento substancial no tempo de treino e a submissão do regime de vida desse atleta. Muitas vezes, poucos atletas eles entram nessa fase, porque o atleta tem que ter potencial funcional para atingir altos resultados esportivos. Então os atletas vão vivendo as fases, vão abandonando, vão fazendo vestibular, vão buscando outra coisa, vão namorar, principalmente meninas, abandonam o esporte, os homens também.
E o objetivo é a formação e a motivação estável para a aquisição de altos níveis esportivos. É uma escolha. Aí a gente já vai ter que começar o quê? A treinar força, para melhorar a velocidade. O cara já passou pelo processo de estirão, 16 anos, já tem testosterona, a menina já passou pela menar. Então agora a gente vai ter que aumentar a carga de treinamento para força para não criar, nos corredores, por exemplo, uma barreira de velocidade, porque a gente sabe que a velocidade é uma capacidade motor intimamente ligada à força. Então nesse momento eu vou começar a treinar a capacidade motora força com mais ênfase com esse atleta também. O objetivo é preparar o atleta para chegar na etapa de resultados superiores, que são dos 17 aos 20 anos. Qual que é o objetivo da etapa de resultados superiores? Obtenção de resultados máximos. Só que para ele chegar no resultado máximo, ele já vem de um treinamento de longo prazo de pelo menos 10 anos. Ou seja, quando você vai numa assessoria de corrida de rua, um cara que nunca correu com 20 anos de idade, exige do seu treinador que ele quer ter resultados máximos, resultados superiores. Coitado do treinador, esse cara ele nunca praticou atividade física quando ele era pequeno, ele não vivenciou períodos sensíveis ao desenvolvimento das capacidades quando deveria. Aí uma pessoa que vivenciou da mesma idade nas corridas rústicas, tem um desempenho superior a ele vai questionar o treinador. Se o treinador não souber que ele não vivenciou essas etapas importantes, coitado do treinador, ele vai ficar com uma dor de cabeça falando, nossa, será que eu não tenho competência, eu não consigo melhorar o desempenho desse cara? Mas é mais ou menos por aí mesmo. Por quê? Para o cara que está correndo bem e viveu todas essas etapas anteriores de desenvolvimento das capacidades físicas, houve uma acumulação de potencial funcional no tempo. Ok? E aí ele já começa a ter uma capacidade dos 17 aos 20 anos de treinar com uma duração de 1.000 a 1.500 horas por ano. Beleza? É um volume, uma duração de treinamento absurda. A preparação especial já passa a ter 80% a 85%. Por quê? Vamos raciocinar em cima da periodização de treinamento. Eu não venho preparando essa criança desde a etapa de preparação preliminar, etapa de especialização inicial, com bastante ênfase na preparação geral. Então ele já tem uma base sólida, uma construção bacana de uma casa aeróbica, por exemplo. Aí já chega na especialização profunda, bacana, aumentar o volume de treinamento para esse cara, intensidade, microciclos de choque. Só que agora ele já está na etapa de resultados superiores. E a gente sabe que etapas de preparação geral deprimem a forma física. Eu vou ficar jogando a forma física desse cara que está no resultados superiores lá embaixo? Não. Então eu vou aumentar bastante o período de preparação com etapa especial. 80% a 85% do tempo é gesto técnico, exercício especial direcionado de preparação de força, resistência, seja lá qual capacidade motora for. Eu só sei que agora eu não vou ficar preocupado com preparação geral muito não. É mais para preparação especial, porque esse cara já viveu isso lá na base. Agora ele já está especializado, ele está com resultados superiores. Então o raciocínio é esse. Diminuição do período preparatório, aumento do período competitivo. Então olha só, que absurdo, são de 15 a 20 sessões de treino por semana, podendo ser de 5 a 8 sessões de cargas altas, ou seja, microciclos de choque. Que a gente tem assim, ó, a gente tem microciclo estabilizador, microciclo de controle, microciclo ordinário, microciclo recuperativo, mas é o microciclo de choque que gera realmente um benefício para o atleta ou para um praticante comum. Por quê? A gente vê lá com uma semana de treino normal, uma grandeza de carga X, outra semana de treino normal, com a mesma grandeza ou semelhante, 2 microciclos ordinários. Na terceira semana a gente tem que destruir nosso atleta, aumentar a grandeza das cargas, caracterizando um microciclo de choque para que o organismo desse atleta sinta que houve um estresse. Com isso, ele vai ter que se adaptar, ou seja, melhorar a função, a estrutura dos seus tecidos. E aí depois disso a gente já entra com um microciclo recuperativo, caracterizando um mesociclo. Então essa ondulação de cargas é muito interessante durante a elaboração da gestão do projeto de treino ou prescrição, periodização, para conduzir o atleta ao auge da forma física em um período desejado, por exemplo, um período competitivo. Ok? Então funciona mais ou menos assim mesmo. E nessa fase de etapa de resultados superiores é microciclo de choque, porque o cara aguenta. A gente não vai quebrar o cara. Se você fizer isso com o menino lá na base, você vai esgotar a reserva de adaptação dele, vai quebrar o menino. É muito comum no Brasil, por exemplo, na modalidade de atletismo, que a gente forma muitos campeões na base. Os garotos são campeões mundiais mirins, menores, juvenis e no adulto. Cadê um campeão mundial adulto? A gente não vê por quê?
talvez por cobrança de clubes para treinadores. Tem que ter resultado, o treinador vai lá, tem resultado na base, mas na hora de chegar no adulto, o atleta dele já está no burnout, já saiu, não aguenta mais treinar, não consegue. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado com os jovens. Porque às vezes os pais são corredores, o jovem já vai correr. Tenho 2 atletas na fase de especialização inicial, Lívia Kesa e Vinícius José, todos 2 com 12 anos e que se espelharam nos pais fundistas e correm desde os 3 anos de idade. E hoje vem alcançando resultados importantes. Lívia acabou de bater o recorde mineiro pré-menino na distância dos 1000 metros. Vinícius completa todas as rústicas e dá inclusive entrevista na televisão. A gente tem que ter muito cuidado com essas crianças, porque senão eu vou quebrá-las, eu vou esgotá-las. E a orientação precisa e o conhecimento acerca do treinamento a longo prazo vai fazer com que a gente consiga conduzi-los ao alto rendimento algum dia, se Deus quiser, se a gente trabalhar direitinho, se a vida encaminhá-los para isso, para chegar na etapa de manutenção dos resultados, que é aquela última etapa que falta a gente falar sobre o treinamento de longo prazo, que o objetivo é a manutenção do alto nível. Poucos atletas chegam nessa etapa, né? A maioria termina nas etapas precedentes, por motivos diversos. Tem que trabalhar, a gente já falou, acontece alguma coisa que ela não consegue mais manter o nível, a gente não sabe, erro no planejamento de treino, também muito comum. E pode ser que nessa etapa de manutenção dos resultados, a pessoa inclusive alcance resultados maiores do que ela já alcançou, porque ela tem uma experiência que vai favorecê-la na sua preparação por causa do lastro de treinamento. Então ela sabe treinar. Então isso vai ser positivo para ela, para o treinador, para todo mundo. Beleza? E o volume e a duração dos treinos são semelhantes às etapas dos resultados superiores. Por exemplo, que volume é esse de um fundista, já que a gente está falando para uma semana de corrida de rua? Fundistas de atletas profissionais de alto nível adultos treinam em média 4 horas por dia, 25 horas por semana, 100 horas por mês e de 1.200 a 1.400 horas por ano. Sabendo disso, eu consigo, seguindo uma recomendação da teoria do treinamento esportivo a longo prazo, escalonar o volume de treinamento do meu jovem atleta. A cada ano, a partir de 21, 22 anos, eu vou considerar que o atleta é um atleta adulto de nível profissional que treina de 1.200 horas a 1.400 horas ano. Eu vou diminuindo 10% até chegar na idade desse atleta, 10% das horas, e eu vou conseguir achar uma duração razoável para esse jovem atleta. É assim que funciona. Uma sugestão de Fili, Muskatova, Volkov e Nitchuk, estudiosos de treinamento a longo prazo, ok? Eu vou deixar a mensagem final aqui sobre a cultura esportiva, que a gente deve pensar o esporte em longo prazo. Isso talvez seja o segredo de potências esportivas, potências olímpicas, que conseguem grandes resultados esportivos. Eles pensam o esporte a longo prazo. Imagina Brasil e Alemanha. Você acha que a Alemanha pensa o esporte a longo prazo para meter 7-1 dentro do Mineirão? Acho que sim, né? A gente pensa? Provavelmente não. Mas esse é o recado, né? Gostaria de agradecer mais uma vez o convite para dar essa palestra aqui na Semana do Corredor, deixar meu abraço a todos, me colocar à disposição para quem queira entrar em contato na minha página do Facebook, Nick Treinamento Esportivo, ou pelo e-mail nicolachaves@gmail.com. Se quiser contratar meu serviço como elaboração de projeto de treino, avaliações físicas de lactato sanguíneo, planilhas de corrida e personal trainer, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção dispensada, espero que tenham sucesso com seus treinos. Um grande abraço.